mesmo, tá? Dá esses bugzinhos no Google Meet, às vezes. Tá gravando? Tá Legal, gravando. para mim ainda não tá... Agora sim apareceu. Então, tá bom. Aí, quem se sentir à vontade pode fechar sua câmera, tá? E deixar o microfone desligado quando a gente estiver apresentando, para não haver muito bug, tá? No Google, porque aí vai entrando mais pessoas e aí a transmissão fica meio bugada, tá? Quando a gente for fazer alguma discussão, abrir algum questionário, a gente liga a câmera e avisa. Tá certo? Quer apresentar, Arthur? Sim. Pessoal, boa noite, né? Eu me chamo Carlos Arthur Guimarães, vou dividir o encontro de hoje, aula com Crisiane, minha amiga do mestrado. A gente preparou essa aula com muito carinho para vocês, e um raciocínio que eu tenho hoje é cada professor aqui hoje deve ter algumas centenas de alunos. Vocês fazem parte de uma secretaria, fazem parte de uma escola, e a gente espera que esse trabalho tenha uma continuidade, né? Seja ter uma escala maior, a ter um impacto social e educacional mesmo por todo o país, já que a gente tem agora cerca de 70 pessoas online. Esse trabalho tem a consequência aí, eu chuto para 7 mil pessoas, algum número assim. Com isso eu peço a atenção de todos, né? Vamos começar. A aula é sobre políticas em tecnologias educacionais, tecnologias digitais. O módulo da gente, né, do pensamento computacional, a gente vai explicar um pouco dessas políticas e a importância delas nessa perspectiva de educação, a importância de tecnologia. O objetivo do módulo, a gente tem dois grandes objetivos. O primeiro é provocar a mudança de mentalidade dos professores sobre a necessidade e integração do pensamento computacional ao currículo dos estudantes, vista as mudanças da sociedade contemporânea. Esse primeiro objetivo, esse ano, ele vai ser muito mais tranquilo de convencer vocês, provocar essa mudança de mentalidade, porque é um ano que chamou muito nossa atenção, né? Mas ano passado, essa mesma aula teria uma aceitação e um convencimento menor. Então, ela é absurdamente atual. E o segundo objetivo, macro, é aproximar vocês, professores, dos documentos que têm sido utilizados para integrar pensamento computacional em práticas de ensino alinhado à base nacional comum curricular, né? E também os currículos regionais. E aí a gente traz o contexto, né, das políticas públicas, né, os programas governamentais para incorporação de tecnologias nas escolas. E aí muitos de vocês já devem ter ouvido falar e presenciou alguns programas, né, desde o PRONINF, criado em 1989, e aí a gente já teve o PROINFO, em 1997 ele foi criado, teve uma readequação em 2007, e passamos aí em 2008 pelo Banda Larga nas Escolas, né? Em 2010 surge uma extensão do PROINFO, que é o programa Um Computador por Aluno, que é o PROUCA, né? E agora, mais recente, a Política de Inovação e Educação Conectada, que foi criada agora em 2017, casadinha com a BNCC, né? Então, pode passar, Arthur. A gente vê que foi um programa alinhado com a BNCC, né, a partir do Plano Nacional da Educação. Ele tem, né, parceiros como o CIEB, né, que muitas ações do Educação Conectada
está vinculada ao CIEB. O programa, ele está embasado também em 4 dimensões, e nessas 4 dimensões ele traz a visão estratégica, ou seja, a Secretaria da Educação, as escolas, elas têm que ter um plano de visão para inserir tecnologias dentro da escola, metodologias ativas, né, para que se concretize realmente, na prática, a incorporação de tecnologias. A gente fala, nesse programa, da dimensão de competência e formação, que tanto o gestor quanto o professor ele deve desenvolver competências para poder utilizar tecnologia dentro das escolas. Nesse programa também tem os recursos educacionais digitais, trazendo um foco maior, uma vez que para trabalhar com os objetos digitais de aprendizagem, e aí o programa ele traz a plataforma MacReady, onde tem concentrado um grande número de objetos digitais de aprendizagem, são vídeos, podcasts, né, infográficos, que você pode encontrar dentro dessa plataforma, e a infraestrutura. E a nível da educação conectada, ele traz justamente uma internet de alta velocidade para todas as escolas. Outro diferencial da infraestrutura é que, diferente de outros programas, o dinheiro é enviado diretamente para a escola, tá? Então, a contratação da internet é a escola que faz. Antes, nos outros programas, era enviado para a conta da prefeitura, vinculada à Secretaria da Educação, para que houvesse esse remanejamento, né, vamos dizer assim, para compra de um modem, alguma coisa para conectividade, tá? Além disso, também juntou com o programa Banda Larga nas Escolas, ainda levando a GESAC, que aí a GESAC, ela, na zona rural, implanta uma antena para conexão via satélite, certo? Pode passar, Arthur. Então, o que a gente traz de visão dentro desse programa, né? E aí, os desafios locais estão na gestão, na qualidade, né, da prática com tecnologias, tem que se estabelecer equidade e tem que estar atrelada a uma contemporaneidade, né? Então, assim, são os desafios que os locais hoje, né, os municípios, os estados, eles sentem para inclusão e incorporação de tecnologias nas escolas. E os desafios nacionais, né? A gente, dentro desse programa, nós temos que atender as metas 3, 5 e 7 do Plano Nacional da Educação, que são metas altamente ligadas à alfabetização de alunos e o rendimento do aluno frente às avaliações externas, a SAEB e o PISA, né? E a PISA, né? Porque são avaliações que diz realmente onde o aluno se encontra. E aí, esses programas, eles vêm justamente para favorecer, através de infraestrutura, através de formação de professores, que haja um desenvolvimento, haja de competências para que possa atuar com tecnologias digitais. E aí, outro desafio nacional é a competência digitais mencionada na base comum curricular. E aí, assim, tal qual como está na competência 5, tanto para o aluno, né, que está na base comum curricular, quanto na BNC Formação, porque nós temos hoje a Base Nacional Comum Curricular, que é para o aluno, e a BNC Formação, que está tanto para formação inicial quanto para formação continuada. E são os eixos norteadores que nós temos hoje para regular a política de competências digitais. Pode passar, Arthur.
Se vocês tiverem perguntas, vocês podem estar colocando e aí depois a gente vai respondendo, tá? Também na dimensão visão, né, que o programa Educação Conectada traz, ele traz um plano local de inovação, né, e aí articula todos esses processos aqui. Eu não vou me ater, gente, a estar me debruçando muito nos slides. E aí, esses slides vão estar na plataforma de aprendizagem de vocês. Para fins de consulta, o que vai estar com link também, aí vocês podem estar depois fazendo um estudo mais aprofundado, tá certo? Para a gente não se estender muito, não, tá certo? Aí, o que a gente tem de eixo de dimensão visão frente ao programa Educação Conectada ao que nós temos hoje, né? Então, o CIEB, um parceiro do Educação Conectada, ele criou o Guia EduTech. O Guia EduTech, ele monta todo esse plano local de inovação. Como? Eu faço o diagnóstico dos professores da rede de ensino, do Estado ou da instância governamental. As escolas fazem o seu diagnóstico, dizendo quantos recursos ela tem na escola, se ela tem CPU, se ela tem, quantos computadores ela tem. Então, é a escola que faz esse junto com 2 professores, certo? E a rede de ensino como um todo coleta todas essas informações e, assim, pode mapear onde pode estar contribuindo, onde pode criar as políticas, onde pode fazer a melhoria para que realmente haja uma inserção de tecnologia na prática, tanto de professores, da gestão e de alunos, tá? Pode passar. E aí, quando a gente fala tudo isso de plano de inovação, é preciso a gente pensar também em competências. E aí, quando a gente fala em competência, a gente precisa pensar e tentar entender o que é competência, porque para desenvolver competência, eu preciso saber o que é a competência, né? Então, competência é o conhecimento, mais a habilidade, mais a atitude. E aí se transforma em competência. É a mobilização do conhecimento, da habilidade e da atitude, certo? E aí eu tenho aí essa imagem que retrata o que é o conhecimento. É o que fazer, né? É o que vocês estão fazendo hoje aqui. Vocês estão tendo acesso ao conhecimento, né? A habilidade é saber como fazer. O que vocês vão fazer depois de aprender aqui, né? Do que vocês aprenderam aqui. Então, colocar em prática, né? Aplicar, tá? E a atitude, eu preciso ter o desejo de fazer. Eu preciso ir lá e fazer, né? E aí eu tenho que pensar em ética, em valores, né? No meu contexto, para poder eu ter essa atitude de querer fazer. Porque nada adianta eu ter o conhecimento e a habilidade e não ter atitude de fazer. Então, vai ficar um conhecimento só para você, né? E não adianta eu só querer fazer sem eu buscar profissionalmente uma formação para poder ter o conhecimento e a habilidade, tá? Então, assim, é muito casadinho. E aí, nessa parte de competência, o Programa Inovação e Educação Conectada criou a plataforma AvaMec. No AvaMec, você encontra vários cursos, inclusive de pensamento computacional para iniciantes, né, para introdutório, é o pensamento computacional introdutório, e depois ele traz para os anos iniciais, depois para o finais, né. Também tem o curso de TICS, né, vinculado na plataforma, e tem uma série de cursos que, durante a pandemia, foi colocado vários cursos para que os professores se mantivessem aprendendo, tá? Pode passar, Arthur.
Em recursos educacionais, e aí, anteriormente já tinha falado para vocês que recursos educacionais são podcast, vídeo, né, e tal. O Educação Conectada, ele criou a plataforma MacReady, e lá você pode encontrar recursos educacionais à vontade, né, de parceiros também, porque lá também tem da Escola Digital, tem de outros parceiros também, a Fundação Lema e tal. Então, eles concentraram nessa plataforma vários recursos educacionais que vocês podem estar utilizando dentro de sala de aula ou para aperfeiçoamento de vocês. Então, são ações que o próprio Educação Conectada já tem trazendo, e é só mostrando para vocês o que se pode fazer com isso, para vocês levarem a tecnologia para dentro da escola de vocês, tá? Pode passar, Arthur. Na dimensão infraestrutura, a gente conta, né, no Educação Conectada, com infraestrutura, equipamentos e governança, certo? Essa imagem que eu trago para vocês aí é de uma escola no nível básico, certo? Então, ela conta somente com a infraestrutura e equipamentos, né? Que na sala de aula, ele só tem a lousa digital, a conectividade e o computador, certo? E aí, é muito centralizado na gestão para processos administrativos e centrado no professor, naquele recurso que o professor tem, tá? Então, assim, uma escola em nível básico é nesse formato aí. E aí tem outros, intermediário e avançado, né? Que aí no intermediário, os professores já utilizam alguns recursos móveis dentro de sala de aula, né? No avançado, já tem um equipamento de segurança, né? Ou seja, já trabalha com criação, curadoria de objetos digitais de aprendizagem e também com a criação, certo? Então, assim, esse programa é um grande guarda-chuva que, se realmente investido, né, se realmente trabalhado, é uma política que pode sim dar certo, que pode ser pioneira realmente no despertar do uso de tecnologia no próprio sala de aula, certo? Pode passar, Arthur. Então, era isso, tá, pessoal? Trazer o Educação Conectada, né, nessa perspectiva de mostrar a vocês como é que está sendo disseminada essa parte de tecnologia. A gente até viu algumas discussões falando que não tem infraestrutura, tal, nas escolas, mas aí a gente também está passando por um momento de pandemia, que realmente nem nós, professores, poderíamos ir para a escola. E aí a gente não teve estratégia, né? A gente não foi trabalhado frente às políticas públicas a lidar com essa situação. E aí, aqueles programas que foram criados lá atrás, eles não trouxeram isso não trouxeram essa formação contínua para a gente, né? De como utilizar outras ferramentas que também o aluno pudesse utilizar, né? Tem materiais, né? Por exemplo, o podcast, que a gente pode criar o podcast e necessariamente o aluno não precisa de tanta conectividade para poder acessar o podcast, ele pode ver depois, né? Então, poderia ser disponibilizado e depois o aluno poderia utilizar, escutar a aula e fazer suas atividades, né? Então, faltou estratégia, faltou uma formação continuada, mão na massa, para que a gente pudesse se apropriar dessas tecnologias para poder integrar na sala de aula. E o pensamento computacional, como é que fica nisso, né? Como é que fica essa discussão do pensamento computacional, que é o que a gente
está trazendo para vocês hoje nesse curso, né? Está mutada, Arthur. Eu vou fazer um pequeno ajuste aqui. Eu quero pedir ao Bedel da escola, que a escola fique em Natal. Vocês estão escutando o ventilador? O Bedel desliga o ventilador. Pessoal, obrigado, Crisiane. Continuando. Da fala de Crisiane, em resumo, é para possibilitar a gente compreender essas políticas, né? Desculpa, deixa eu ver aqui. Pronto. Compreender esse conjunto de políticas, ela citou algumas, e como são esses processos, né? Essas políticas são baseadas a partir de processos legislativos, como funciona a educação em si, são criados esses projetos. Ela citou alguns, Educação Conectada, CIEB, e tem mudanças administrativas, né? Como elas vão funcionar, acesso a recursos, organizacionais relevantes e necessários para que a gente, como professor, possa atuar de forma eficaz, né? Isso tudo é para possibilitar um novo cenário educacional. A gente tem o pensamento computacional, assim, esse pensamento computacional que é o nome do curso, né? O professor Charles, na abertura, explicou um pouco do conceito. Eu tenho uma definição no slide e eu tenho uma minha. A minha que é uma forma de pensar. Se a gente tivesse ofertando esse curso alguns séculos atrás, seria pensamento lógico, talvez o nome, e daqui a alguns anos vai ser talvez pensamento cibernético, por exemplo. Mas o que a gente objetiva com isso é ter um tipo de raciocínio elaborado com os alunos e desenvolver ele, que ele abarque algumas dimensões. Essas dimensões são compostas de decomposição, abstração, algoritmo e reconhecimento de padrões. Ao longo do curso, a gente vai desmiuçar essas dimensões do pensamento computacional e apresentar eles com exemplos, né? Mas aí, por que a importância identificação dessas dimensões para o curso? É porque a gente tem, hoje, a gente já está na segunda década, né, do século, um conjunto de habilidades são necessárias para o mercado de trabalho, os problemas da humanidade, os problemas da ciência, poder vivermos bem, melhor, e todos os objetivos que a escola se propõe. E com esse mundo complexo e conectado, a gente se faz mais necessário ainda ter compreensão e desenvolvimento dessas situações para correlacionar com essas habilidades, né? Soluções de problemas complexos, assim, como exemplo, esse curso que a gente está lecionando, você pensar que é um curso que pode ser ofertado para o globo todo, a gente como formatou ele com custo zero, assim, impressionante, é um problema complexo que a gente dá conta, de uma formação de professores que seja a custo zero, tanto para vocês como para a gente. Todos os recursos que a gente está usando é gratuito. A construção do curso, vou relacionar as ideias com o curso mesmo. Pensamento crítico, a gente está passando conteúdo e está fazendo provocações para vocês desenvolverem na prática docente de vocês. A criatividade, como a gente pode trabalhar essas habilidades com as suas disciplinas em sala de aula, na sua escola, com o seu aluno. Como isso possibilita utilizar essas abstrações, esses tipos de raciocínio lógico do pensamento computacional para a gestão de pessoas, como a gente pode fazer uma aula dessa, um webinário, né, que chama para um grande número de pessoas, habilidades de comunicação, relacionamento interpessoal, por exemplo, eu, a Jeane e a Cris, a gente trabalhou nos últimos dias para essa aula, e como a gente se relacionou para entender o outro, possibilitar que a gente tivesse uma linguagem clara de entendimento, inteligência emocional, porque a gente trabalhou, era num terceiro, quarto turno, aí a gente já estava cansado, poderia não estar bem emocionalmente ou não, e como a gente, como equipe de trabalho, pôde cada um ajudar o outro
para possibilitar essa aula. A gente fez muito uso de uma habilidade que é julgamento e tomada de decisão, o que a gente vai dar de conteúdo na aula, como ele vai ser passado, quais os objetivos que a gente quer, e orientação de serviço, como a gente vai executar e como vai fazer. Negociação, eu negociei slide com o Cris, tipo, eu vou querer a segunda metade de slide, esses tópicos eu tenho mais interesse, ela me mostrou tópicos que ela tem interesse, alguns, naturalmente, a gente se entendeu, e outros a gente discutiu, foi conversar e negociar, para ter uma flexibilidade cognitiva, né? Possibilitar construir todo esse raciocínio. Eu comentei assim, em cima do exemplo que todo mundo está vendo, e a gente pode adequar essas habilidades com qualquer tipo de problemática desse novo cenário educacional. Tanto como a gente está fazendo para uma aula, ou na aula de vocês com os alunos. Esse slide que eu coloquei representa um pouco da minha visão de mundo. Quem me conhece há mais tempo sabe que é bem isso mesmo. Eu acredito nesse mundo conectado, que a gente agora está com ele mais claro, mas a gente tem uns problemas também conectados. Os problemas da minha rua são parecidos com o da rua de vocês, assim como do bairro e cidade. Aí, com isso, a gente tem que fazer uso do pensamento computacional e tecnologia. Nosso papel como educador é estimular os alunos a desenvolver essas competências, porque a partir daí eles vão ter condições de trabalhar e contribuir para a sociedade. Como exemplo, para a gente fazer a correlação com os objetivos do pensamento computacional, como a gente pode trabalhar ele, eu trouxe os objetivos da ONU 2030. A gente tem 17 objetivos para um mundo de desenvolvimento sustentável, eles têm um conjunto de categorias e nós podemos trabalhar eles e os conteúdos com fácil adequação. A gente pode classificar os conteúdos que a gente leciona pelos objetivos ou passar os objetivos para os alunos e trabalhar os tópicos de pensamento computacional. Rapidamente a comentar aqui, o trabalho que a gente está fazendo está no tópico 4, né? Educação de qualidade. Esse emprego digno e crescimento econômico, eu acho que contribui, sim, porque a gente está possibilitando fomentar desenvolvimento do ensino e aprendizagem numa perspectiva também de criação de ciência, solução de problemas, geração de emprego, indústria e inovação, infraestrutura, redução de desigualdades, que a gente está ofertando uma formação para inovação em educação, né, para a rede pública. Pronto, esses aqui eu diria que é o que nossa atividade está abarcando. E a gente pode usar esses objetivos. Quem nunca viu esse documento, eu vou postar no material, mas é um documento criado pela Organização das Nações Unidas, e dentro dele, da página, vai ter explicação em pequenos tópicos de cada um desses objetivos. É ótimo para a gente fazer trabalho multidisciplinar e feira de ciências. Os documentos norteadores. Documentos norteadores, a gente tem a seguinte perspectiva. Tem documentos oficiais, que é a Base Nacional Comum Curricular, e os documentos norteadores são documentos que instituições privadas, públicas, ONGs de terceiro setor, grupo de pesquisadores, eles fundamentam e compartilham para a educação, as secretarias. Aí a gente vai falar bastante nesse aqui, que é o do CIEB, o mapa de foco da BNCC um pouco, e o Pensa-RN é um documento norteador que a gente está construindo junto com vocês, a partir de um conjunto de pesquisadores, né? Vocês conheceram alguns já, professor Charles, Giane, a mim e Crisiane. E nos próximos módulos vão conhecer outras pessoas que estão fazendo pesquisa nesses tópicos, né? Quanto à apresentação conceitual e técnica, tipo, eu apresentei essas problemáticas que a gente tem no mundo que a gente vive e como a gente pode correlacionar com o pensamento computacional, e aqui eu tenho um slide comparando com o que está sendo feito em outros países.
Nos países de primeiro mundo, essas pautas estão mais desenvolvidas. Austrália, Estônia e Polônia, a gente tem, no nível fundamental e médio, disciplinas obrigatórias com esse tópico. Coreia do Sul, no ensino fundamental e médio também. Inglaterra e Finlândia, no ensino fundamental. Nova Zelândia, Noruega e Estados Unidos são disciplinas optativas. Aí a gente tem, aqui na América Latina, Argentina também já está bastante avançado, Chile também, mas esses países, que não por acaso são os países que costumam ter notas altas nas avaliações internacionais como o PISA, eles estão mais à frente. Mas a gente não está muito distante, não, da discussão que a gente está propondo aqui no curso. É uma discussão muito próxima e a gente faz uma discussão de forma crítica. A gente está trazendo muito para a nossa realidade, que é o mais rico. Alguém quer falar? Eu escutei um microfone ligando. Fica à vontade. Vou continuar, então. A Base Nacional Curricular, né? A gente tem na Base Nacional uma citação que é, abre aspas, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Isso quer dizer que a tecnologia, a gente tem que empoderar o aluno de conhecimento para ele apenas não usar, mas ele também criar tecnologia. Como parâmetro e argumento, eu fiz uma busca na Base Nacional Curricular por alguns termos. Pensamento computacional é citado 7 vezes, cultura digital 39 e tecnologia 291. Tecnologia, vou voltar aqui. Tecnologia, toda a fundamentação e introdução que Cristiane apresentou para a gente, como a gente está chegando até a discussão desse tópico, tem um conjunto de projetos, políticas, teve iniciativas ao longo dos últimos anos, para a gente aproximar e possibilitar que a escola tivesse mais uso de tecnologia. Cultura é uma discussão mais recente, começou a entrar na BNT, é que a gente tem que possibilitar que os alunos tenham acesso a alguns tópicos de tecnologia, como cultura mesmo, para vivenciar situações como essa que a gente está fazendo. E pensamento computacional são as habilidades que a gente está apresentando no curso. As competências gerais da BNCC, eu tenho as 10 aqui nesse slide. Cultura digital é uma delas, eu vou explicar agora. E aqui eu tenho o modelo do currículo do CIEB. Aí no CIEB, a gente tem cultura digital, que é composta de letramento digital, que é como a gente saber usar um equipamento tecnológico, né? Cidadania digital, a gente fazer o uso desses recursos para se fazer como cidadão na sociedade, de forma participativa e colaborativa. Tecnologia sociedade, para entendermos como os impactos da tecnologia e sociedade ele vem acontecendo, os riscos, o que é saudável, o que não é. Quanto à habilidade de tecnologia, representação de dados, como se apresentam os dados nessa tecnologia que a gente apresenta. Por que a minha internet consegue rodar um vídeo e apenas um texto, ou não? O que é um arquivo maior e menor? O que é um computador? Hardware, software, comunicação. Por que todo mundo está assistindo através da internet? Como isso é possível, essa interligação, né? Comunicação e redes. E pensamento computacional, as habilidades, abstração, que é a capacidade de a gente abrir a mente para o que a gente quer ver, tipo, a gente abstrair o que é menos importante e focar no que é importante. Algoritmos, a capacidade de notar e seguir uma sequência de ordens. Decomposição, que é fragmentar os elementos. E reconhecer padrões, que é a gente reconhecer características comuns. Quanto à cultura digital, retirado do CIEB e consta da BNCC,
algumas dezenas de vezes no ensino infantil e fundamental e médio. Alfabetização digital. O aluno tem que conhecer, compreender e fazer uso básico de instrumental de tais impulsos. Como exemplo aqui de alfabetização digital, o currículo australiano que eu mostrei, ele tem uma aula por semana de cultura digital. O nome do currículo se chama ACARA. E tem uma aula de educação infantil, de alfabetização digital, que cada aluno vai ter que imprimir uma folha numa impressora e mostrar para a professora. Os alunos fazem uma fila, só tem um computador e uma impressora na sala. E nessa fila, o aluno aperta Ctrl P para imprimir, aguarda, ele recebe a folha e apresenta para a professora. A professora previamente organizou esse arquivo que os alunos imprimem, tendo uma foto dele. Aí ele se identifica, comemora e sabe que deu certo. Isso é um exemplo de alfabetização digital e um exercício que a gente pode fazer na prática docente. Letramento digital. Entender os processos de uso e de produção básica das TICs, conseguir analisar, avaliar, aplicar e criar conteúdos ou recursos utilizando tecnologia. O professor que pede para o aluno apresentar um trabalho através de um slide, de um vídeo, está possibilitando isso, fazer o letramento digital. Esse exemplo, eu acho que é mais próximo do nosso dia a dia, né? A gente usa bastante e os alunos também costumam trazer. E a fluência digital é como integrar a tecnologia aos processos de ensino e aprendizagem, que é possibilitar esse tipo de aula que a gente está fazendo. A gente tem conhecimento da parte técnica, alfabetização digital, conhece a parte elementar, tem condições de criar algo, mas a gente ter fluência para poder apresentar, dar continuidade e compartilhar. Nisso, a gente fazer o caminhar, por exemplo, de uma aula dessa, foi várias ferramentas, busca de internet, um tempo vai mudar conforme pessoa para pessoa, porque vai envolver justamente alfabetização digital e letramento digital para chegar aqui. Como exemplo, eu sou professor da rede técnica, aí no currículo do CIEB, eu tenho lá áreas, pensamento computacional, digital e cultura digital. Aí na educação infantil a gente pode trabalhar dessa forma, como eu estava comentando. Na rede técnica, que é um exemplo que eu trago, eu tenho várias habilidades e ao acessar o documento, eu listo habilidades e tenho currículos de exemplo e tenho as ferramentas que eu posso desenvolver na minha prática docente. Aí aqui eu tenho um exemplo, pensamento computacional, ciência de dados, tecnologia para internet, jogos digitais e analógicos, internet das coisas, montagem e manutenção de computadores em tecnologia digital, tecnologia e o mundo do trabalho, criptografia, cibersegurança, fotografia digital, em cultura digital. Eu já poderia trabalhar uma perspectiva multidisciplinar com os professores de humanas, ambiência e tecnologia, segurança digital, ética e direito digital, fake news poderia ser trabalhado aqui, ciência e pesquisa na área digital, os professores de ensino médio ou da rede integral poderia trabalhar nessa perspectiva aqui, que eu estou apresentando. E nesse exemplo, e os próximos que eu vou mostrar, eu vou fazer uma navegação guiada pelo portal do CIEB e pedir a participação de vocês para a gente ver perspectiva do ensino infantil e fundamental. Esse aqui é um print screen da página do CIEB. Aí no CIEB foi mapeado o que consta na BNCC com tópicos da área de pensamento computacional. E ele apresenta como a gente pode trabalhar com o mesmo. Aí aqui em educação infantil, eu tenho a área de cultura digital, letramento digital. Aí ele tem essa habilidade da BNCC, que é compreender o conceito de interface. Aí tem a sugestão para o professor como prática. Interagindo com dispositivos computacionais e eletrônicos, por exemplo, exibindo um vídeo em um telefone celular, que permite o toque em tela, ou realizando atividade com o uso do mouse, como desenhos em um computador. Isso poderia ser uma atividade a ser passada na educação infantil. O professor levar um celular,
fazer o rodízio dele com os alunos para o aluno ter essa interação do vídeo e o telefone. Aí tem aluno que tem conhecimento, porque ele tem em casa, tem acesso, é estimulado, e tem aluno que não. A partir, que é o que a gente está trazendo, desses conteúdos, a gente pode possibilitar que esses alunos tenham um nivelamento e um desenvolvimento de tecnologia que, pouco a pouco, vai galgar a ter uma fluência digital maior, através da aplicação das aulas com pensamento computacional. Pessoal, eu vou fazer um intervalo aqui na apresentação para conversar um pouco com vocês. Fique à vontade para ligar a câmera. Eu queria que todo mundo ligasse a câmera, porque a gente vai fazer até aqui para levantar a mão. Eu queria construir algum exemplo prático a partir do CIEB. Eu vou só configurar meu computador, rapidinho. Pronto. Eita, todo mundo se ajeitando aí, cabeça, né? Eu acho que teve gente que vai se deitar, viu, Arthur? Tá certo, a gente faz a chamada com quem eu visualizar. Pessoal, levanta a mão quem é professor da educação infantil. Ninguém? Lindenberg, infantil? 2 pessoas. Quem é professor? 3. Da educação fundamental? 1. Se aproximou de 10. E fundamental 2. Fundamental 2. Certo. Ensino médio, quem é? Pronto, eu acho que médio eu dei alguns exemplos. Pessoal, tem um microfone. Por favor, desligar o microfone. Tem um microfone fazendo eco. Pronto, foi resolvido. Infantil, eu falei o exemplo da impressora, ficou claro para quem é professor da educação infantil, como pode relacionar. Do Fundamental 1, eu vou mostrar aqui que tem mais gente, eu vou abrir a página do CIEB e vou fazer uma pesquisa. Opa, aqui. Pronto. Eu vou compartilhar minha tela de novo, aí a partir dessa pesquisa que a gente fez agora, essa enquete, eu vou guiar praticamente a parte final, para a gente abrir uma discussão. Que coisa boa, temos tempo ainda, 1 hora. Pronto, se alguém quiser comentar, aí abre o microfone e fala, tá? Essa página aqui, vocês vão ter linkado de material, ela é pública, não foi desenvolvida por nós. O CIEB é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, ele fica localizado em São Paulo, é composto por um conjunto de pesquisadores, temos alguns professores que trabalham conosco, que são cadastrados ao mesmo, inclusive, e aqui, nessa página, é o currículo de tecnologia e computação. No mesmo, foi feito um grande trabalho que é mapear a BNCC. O que é isso? A BNCC é um documento grande e tem os tópicos de várias áreas. Aí os pesquisadores listaram os tópicos que têm relação com tecnologia e organizaram por categorias e nível de ensino. Aí eu tenho aqui educação infantil, fundamental, está mudando o conteúdo embaixo, e eu tenho as divisões por séries. Aí vocês têm acesso a esse documento, onde vai ser possível navegar e ver como trabalhar. Eu vou fazer aqui da esquerda para a direita. Educação infantil. No meu slide, eu fiz uma foto dessa área aqui. Cultura digital, letramento digital, compreender conceito de interface. Eu vou ver agora cultura digital, cidadania, o que ele diz.
Pronto, aí carregou. Cidadania. Explorar as diferenças do mundo digital e real. Prática. Em atividades que podem ser realizadas no mundo físico e no mundo digital, por exemplo, desenhando no papel e desenhando no computador. Eu montaria uma aula da seguinte forma: os alunos, papel e caneta, faziam um desenho. Cada aluno fez o desenho, depois, no computador ou no celular, teria que repetir o desenho de forma digital. E depois fazer uma discussão, a diferença, dificuldade e facilidade que eles tiverem em um ou outro. Seria uma atividade que cumpriria essa habilidade aqui. Diferença do mundo digital e real. Aqui tem algumas sugestões, né? Como eu estava comentando. E aqui tem o nível de adoção tecnologia. É um nível básico. O nível do conhecimento para o professor, docente, fazer essa atividade é básico também. E tem as palavras-chave, computador, digital, explorar e habilidades manuais. Bem organizado. Habilidade da ABNCC e as competências gerais da ABNCC. Materiais de referência, tem um link também. Vai abrir um vídeo no YouTube. O vídeo é uma narrativa, um desenho com uma música, falando sobre a criança fazer a atividade. Colorir Online, que é uma página para fazer desenho. Jane. Sofia, sua menina. Faz de vez em quando, Arthur. Eu não conhecia, não, isso aqui. Não sei nem usar, né? Eu ia tirar 0 aqui. Eu nunca fiz isso, não. Pronto, eu não vou ser aprovado, pessoal. Aprendi. Pronto. Aí a gente estaria com praticamente a aula feita, nesse sentido. O que vocês acharam, professores? Alguém Arthur, comenta? Arthur, Oi. eu só queria mostrar, sobe um pouquinho aí sua imagem. Quando você, depois de competência, desça um pouquinho. Mas, não. É em cima de habilidades da BNCC. A figura que eu quero mostrar ali. Ele diz que os níveis de adoção de tecnologia para realizar essa atividade, né, a escola tem que estar no nível básico, né, que aí é aquela questão que a gente traz lá do educação conectada, né, só para entender, né, então, para fazer essa atividade, a escola pode ter um nível básico para fazer a atividade. O docente também precisa ter o nível básico com relação às tecnologias para poder introduzir essa atividade. Então, veja como está muito relacionado, né, as coisas, a questão da política, com os currículos, né, com o pensamento computacional, na questão da proposição de atividades. E um conselho, a grande maioria das atividades vai ter esse tipo de nível. A escola vai ter uma estrutura básica. E, assim, no que vocês, como professores, puderem influenciar escola, ter conexão de internet é o ideal. Que é justamente abre um norte de possibilidade de a gente desenvolver os conteúdos. Alguém falou no chat, eu vou ver aqui. Boa noite. Posso fazer um comentário? Fica à vontade, professor Jailson. Então, é bem pertinente esse material que está passando. Um tempo atrás, quase que um pouco depois do começo da pandemia, eu reunido com o meu grupo aqui, né, de informática, e aí a gente até chegou no consenso, nós íamos estar fazendo o currículo aqui da cidade de Arujá, em São Paulo, só que assim, não é fácil, né, montar o currículo, vocês sabem que é bem complicado. E a gente até se apoia aqui no material da cidade de São Paulo.
E um tempo atrás, até nas lives lá de Sobral, aí eu tive um conhecimento, né, sobre essa questão do CIEB, e aí eu já tive um norte. Mas você trazendo agora com mais detalhes, aí já deu uma ampliada. Ou seja, eu não vou fazer aquele trabalho de construir do zero, né? Eu vou pegar esse material e vou trabalhar aí. Meu conselho é construir do zero mesmo. Cada escola é uma realidade, cada escola tem seu público e cada escola tem seus professores. E currículo é poder, né? Quando a gente constrói o nosso, a gente fica mais empoderado e tem mais condições de dar as aulas. É que do zero é bem complicado. Assim, aqui, porque na verdade, aqui nós somos um grupo de 14, né? E só 3 que está mais engajado, eu sou um deles, um dos cabeças aqui. E assim, pelo que eu pude ver, até pelo que você passou aqui, que eu já pude ver nas lives do Sobral lá que eu acompanhei, está ao encontro do que eu preciso, né? Então, é bem tranquilo. Até você mostrou essa última transparência aí, desse colorir, né? E é um site que eu usava lá em 2013, 2014, eu usava lá com o primeiro ano, já usava esse site aí, né? Então, tá dentro. Quando eu digo construir do zero, é assim, tem que se ter uma discussão para se alinhar o que se quer, o que se propõe, mas assim, sempre vai ter referências. Tipo, na minha fala, eu fiz algumas referências nacionais e internacionais também. Eu falei do Acara, tem um Brebas, a gente não vai fazer do zero, que é construir o conteúdo do zero. A gente vai ter referencial teórico, cases, eu falei na América Latina, tem outros. Você falou já, né, tá com a turma de Natal agora e você falou da turma do Ceará. Aí tem alguns nortes. Quando eu digo do zero vamos ter a reunião de vamos criar o currículo, né? Que fundamentos a gente quer nele, quais os objetivos que eles propõem, como a escola vai adotar o mesmo, que recursos a escola tem, principalmente. Porque se a gente faz um currículo que consta matérias e conteúdos que a escola não tem equipamento, aí a gente está com o currículo engessado. É muito melhor a gente construir com a nossa realidade. É nesse sentido que eu falo. Sim, tanto é que a professora Crisiane comentou aí, né, essa observação da questão da escola básica, né, e o professor também, e realmente é isso aí, porque uma escola que eu estou, como até escrevi no chat, agora em novembro ela chegou, né, esse projeto da Escola Conectada, eles vão até ativar, só que a outra escola que eu estou, do município, ela já não está nessa estrutura, né? Então, a estrutura dela é bem mais simples, é onde eu vou ter que adequar. E chegou um outro programa do governo federal, que não chega nem 3 mil, para você investir em poucas coisas, né? Bem básica, só para ter uma conexão mesmo, banda larga, né? Mas não dá para fazer muita coisa, não. E aí é onde a gente realmente vai ter que estar adaptando. Esse recurso de 3 mil, ele é bem comum para o Brasil todo. Aí eu vou dar um conselho a vocês. Eu já montei algumas estruturas com esse recurso. Praticamente, o melhor a se fazer com esse 3 mil é comprar os equipamentos para distribuir internet. Aí coloca um equipamento de internet cabeada no laboratório de informática e no resto da escola sem fio. É o melhor uso. Sim, foi o que eu direcionei aqui a diretora, justamente isso. Porque só dava para fazer isso, né? Então a gente colocou 3 pontos e a estrutura em rede. Ótimo. Jane? Eu queria fazer um comentário. Posso? Eu acho o CIEB, ele é um currículo excelente e ele traz uma base, né? Ele dá um start para um conjunto de habilidades que anteriormente a gente não tinha, né? A base ela foi construída, a gente tinha ali cultura digital e tal, mas o CIEB, eu acho que o CIEB estruturou, né? E já indica material, porque é um currículo, né? A base é um documento norteador. O currículo em si é o CIEB. E aí eu acho, assim, quando o professor Jailson coloca, é muito assim, para dizer assim, olha, a gente vai... a partir daquela ideia que o CIEB traz, a gente vai fazer as adequações para a realidade da nossa escola. Mas, veja, a escola, ela não é estática. A escola hoje tem uma infraestrutura, amanhã ela tem outra.
não é verdade? Hoje ela não tem internet, amanhã ela tem internet, ela pode ter. Hoje ela tem um laboratório de informática funcionando, amanhã ela pode não ter. O que eu acho que a gente precisa cada vez mais pensar é em alternativas para além do uso de um laboratório, por exemplo, físico. Porque eu acho que a gente tem que começar a estimular a escola como um espaço de aprendizagem, sim, mas extrapolando a estrutura física da escola e utilizando, inclusive, outros recursos que a gente sabe que os alunos têm acesso, né? Então, por exemplo, os celulares, essa formação é mais voltada para os professores dos anos finais, né? Então, celular dos alunos. Né? Quando o CIEB traz essa estrutura básica da escola, ele está se referindo à infraestrutura tecnológica da escola, né? Mas da ele escola não fala quanto gestão até. Isso, exato. E não fala, por exemplo, do celular do aluno, que eles têm. Ah, mas não tem internet. Mas é um celular. Temos Bluetooth, podemos fazer uma intranet dentro da escola. Então, tem uma série de outras estratégias que a gente pode construir para fazer com que o aluno tenha essa relação com a tecnologia e, principalmente, que ele possa ser estimulado nessas habilidades do século XXI e também nesse modelo mental, que eu acho que é o pensamento computacional. O Arthur vê de uma forma, eu vejo como um modelo mental. Eu acho que pensamento computacional é já pensar a partir de uma estratégia. Eu penso dessa forma para resolver um problema. E aí, eu acho que a gente precisa ter isso claro, porque, por exemplo, eu posso ter uma escola com baixíssima infraestrutura tecnológica, mas eu posso ter um professor que está num nível altíssimo, inclusive no nível de transformação. E aí, existe um descompasso, porque não acompanha. A escola é heterogênea, então eu tenho na mesma escola professores que estão no nível inicial, de familiarização, por exemplo, exposição, e tem um professor que está no nível de transformação, de acordo aí com o CIEB, certo? Então, eu não posso, de forma alguma, vincular o meu currículo apenas à infraestrutura da escola, porque o meu professor, ele precisa ter ali no currículo também condições de extrapolar aquele espaço físico, com auxílio de computação plugada, com auxílio de celular, mas o meu filho, meu aluno não tem, mas o pai tem. E o que a gente está vendo no ensino remoto hoje? É justamente isso, o uso do celular. Né? A maior parte das crianças usam o celular dos pais, né? E os adolescentes usam os deles. Então, eu acho que a gente cada vez mais tem que extrapolar um pouquinho a ideia do laboratório de informática, sabe? E começar a pensar na escola como um organismo vivo, em que no laboratório acontece, mas pode acontecer na cantina, que pode acontecer lá no ginásio, que pode acontecer lá na entrada da escola. Então, eu acho que essas questões a gente deveria refletir, e eu acho que isso precisa estar explícito no nosso currículo. E acho que o professor Jailson traz muito bem nessa proposta de partir de algo que já existe, né, e que está sendo muito bem, está sendo consolidado, porque é um currículo, o currículo é vivo, portanto, aos pouquinhos, ele vai sofrendo modificações. Então, é isso, assim, pelo menos era isso que eu queria trazer, que a gente precisa também olhar para esses outros recursos, e não se ater apenas à infraestrutura que a escola possui especificamente. É interessante essa discussão que Giane traz também, porque isso reflete justamente, quando a gente fala também em políticas, né, é o próprio projeto político-pedagógico da escola. E aí é quando a gente vai levar justamente essa discussão, né, o contexto em que a escola se encontra com relação ao uso de tecnologias, e aí a gente vê o que a escola tem e o que ela ainda pode oferecer, né, a partir do conhecimento que os professores têm. Então, é isso que vai para o projeto político-pedagógico, que a gente não vai mudar as leis, né? Não vai mudar a Base Nacional Comum Curricular, ou a gente vai mudar o currículo do CIEP. É que a gente vai pegar lá esses eixos norteadores, e aí a gente vai levar para a escola e vai construir o nosso projeto político-pedagógico de acordo com o nosso contexto, o que a gente tem, o que a gente pode oferecer para melhorar a aprendizagem do meu aluno.
E aí, assim, também pensar no desenvolvimento profissional do professor na própria escola, né? Como é que eu vou poder crescer aqui nesse ambiente? Que estratégias eu vou ter frente às tecnologias para poder proporcionar que aquele professor que está no nível básico, ele possa se desenvolver e chegar ali onde eu possa trabalhar colaborativamente com os demais professores, né, para poder criar essa cultura tecnológica. E aí, a tecnologia, ela só vem trazer isso, uma perspectiva colaborativa, né, de resolução de problemas, crítica, né, e aí, quando a gente fala em crítica, não é uma crítica para destruir, mas é uma crítica construtiva, porque ao mesmo tempo que eu digo que o computador está quebrado, mas eu apresento uma solução para conserto do computador, ou uma solução para que apareça outro recurso, né, ou fazer alguma coisa. Então, quando a gente vê a crítica que é destrutiva, né, que não vai valer de nada, é só apontar os defeitos, mas se a escola se juntar, os professores se juntarem com um pensamento, né, o que a gente pode fazer de melhor, e aí vem sim a solução, e aí a gente pode integrar dentro do próprio projeto político-pedagógico, que é de competência nossa, dos professores, de fazer, né, e aí é quando a gente realmente bota a mão na massa, frente às políticas, a gente vê o que está sendo criado a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal, e coloca lá o nosso dedinho dentro da escola. A gente diz, não, nossa escola é assim, e ela precisa disso. Então, está lá no projeto, está registrado, com relação principalmente ao uso de celular, né? Porque há uma discussão ainda muito grande com relação ao uso de celular. Havia, antes da pandemia, uma briga enorme do uso de celular e quanto tempo o aluno passava à frente do celular, que na escola, né, também não podia entrar com celular, os celulares eram depositados nas caixinhas, né, então é uma discussão a ser feita, né, e que deve ser levada e debatida a nível de escola para a elaboração do projeto político-pedagógico frente às tecnologias digitais. Complementando o Crisiane, eu vou colocar a discussão para o próximo nível, que eu acredito, que tem a ver com esse conteúdo que tem o letramento digital, tem a tecnologia, que a gente está discutindo, a infraestrutura, né? A gente comentou muito sobre ter ou não ter infraestrutura, as limitações, é a realidade do nosso país, né? Um país de terceiro mundo, cheio de desigualdades, mas aí tem um próximo ponto que a gente está conversando, eu gostaria, professor, com licença, desculpe interromper, eu gostaria só de acrescentar, dentro dessa linha de raciocínio aí da professora Crisiane, e dar um testemunho da minha experiência, assim, rapidamente. Eu sou jornalista e sou professor, eu tenho 2 graduações na universidade, né, na UFRN, e tenho mestrado e doutorado em Ciências Sociais, avaliando o Sistema Nacional de Cultura. Então, o primeiro ponto é lembrar que educação e cultura andam juntos. Né, ou obra, aí passam os tipos de cultura, cultura popular, a cultura de massa, né, indústrias culturais, que atualmente é no plural, indústrias culturais, ou as chamadas indústrias criativas, que aí entra um bocado de setores, né. Com relação à minha experiência como professor, eu comecei no ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, né? Porque como licenciado em letras, eu sou professor de português, eu posso ensinar do 6º ano até o doutorado agora, né? Pela licenciatura, do 6º ano até o ensino médio. Mas como eu tenho doutorado, eu posso do 6º ano ao doutorado, né? Então, lá na escola, tive a oportunidade de desenvolver uma parceria com professores daí do Instituto Metrópole Digital, dentro do PIP, Programa de Integração, esqueci agora o nome do programa, né?
Aí eu dei a ideia lá na escola, eles gostaram, eu entrei em contato com os professores aí do IMD. Eu sei que no final foi um professor, se eu não me engano, o nome do professor é Ian Duí, se eu não me engano. A gente trabalhou na questão da gamificação, a partir da própria ideia de game. Porque no conceito de gamificação, que vocês podem até explicar isso melhor aí para a gente, se for o caso, tem um pouco de diferença, né, entre game, o jogo de videogame propriamente, e gamificação, que gamificação teria, pelo que eu entendo, assim, do que eu já li de gamificação, estaria relacionado a treinamentos. O Kahoot, depois um professor que foi lá para a escola, um professor de matemática, ele chegou a apresentar, eu estava trabalhando a ideia de trabalhar um projeto com o Kahoot, que parece que é ligado à questão da gamificação, certo? Então, é o seguinte, os alunos se interessaram, mesmo sendo uma escola aqui no bairro do Bom Pastor, que é um bairro de classe média com algumas pessoas que vêm de comunidades carentes, né, de antigas favelas e tal, mesmo esses alunos, todos se interessaram, curtiram demais, que foi durante uma feira lá de conhecimentos e tal, curtiram demais, o professor fez a apresentação lá, tinha já recurso da própria escola, eu estou concluindo, como o retroprojetor, depois o retroprojetor não, que é antigo demais, o projetor, né? E depois aqui a escola adquiriu uma lousa digital, porque a partir do próprio desempenho no PIP, aí a secretaria mandou recursos, e uma parte desse recurso a escola comprou uma lousa digital, entendeu? Aí ontem, aí agora eu já estou numa escola de ensino médio, e ontem, por causa da pandemia, que está todo mundo tendo que se adaptar a trabalhos de home office, essas coisas todas, né, o teletrabalho, que eu prefiro chamar de teletrabalho. Ontem, um coordenador lá da Secretaria da Educação fez uma apresentação 30 sobre segundos, tem outras pessoas na fila. Tá certo. Aí ontem foi sobre o Google Jamboard, né? O Google Jamboard. Então é isso. É um depoimento, quer dizer que os recursos estão aí, mesmo na comunidade carente, dá para trabalhar, tá certo? É isso aí. Professor, obrigado. O professor falou em Anduí, Anduí trabalhou comigo, ele era bolsista no Game Edu, eu trabalhei com ele, esse projeto, a gente fazia um movimento itinerante por escolas de Natal em que a gente levava jogos e estratégias de gamificação. Aí, para acontecer essas atividades que o professor comentou, aconteceu principalmente de 2014 a 2018, essas atividades. É uma das iniciativas do Metrópole Digital relacionado. O que eu estava falando é justamente, a gente tem esses tópicos, aí tem... Oi, Jane, fica à vontade. Deixa eu só fazer outro comentário. É que a Cris falou e o professor trouxe, eu queria só fazer um último comentário. Eu acho que o professor falou a história da cultura. Eu acho que a cultura que impera na escola hoje ainda é uma cultura que talvez agora, né? Aliás, uma cultura que imperava na escola antes, talvez hoje ela comece a se modificar um pouco por conta da pandemia. Porque o que a gente tem sentido, pelo menos quem está fazendo formação em tecnologias, né, é que eu vejo muito mais, hoje eu vejo muito mais interesse, vontade em aprender e desenvolver novas estratégias hoje, nesse momento, do que há um ano atrás, por exemplo. E eu acho assim, infelizmente, a escola, ela é um lugar que muitas vezes ela impõe um ritmo para o professor, e às vezes um professor que quer fazer algo de diferente, de inovador, ele às vezes esbarra numa certa burocracia da escola, que muitas vezes faz com que ele se afaste, né, da inovação, né, e dos processos que pode gerar, né, uma mudança na educação. Aí eu parei aqui. E o professor falou como esbarra.
Mas, e aí, o que eu acho? Eu acho eu acho que, de certa forma, talvez, na nossa formação inicial, a gente não tenha sido estimulado a desenvolver uma certa resiliência a essa certa burocracia e esse engessamento da escola. Porque eu acho que quando o professor ele tem muita clareza e ele consegue ser resiliente a ponto de não sucumbir a essa realidade da escola, né? Ele faz coisas incríveis e ganha, inclusive, medalhas e honrarias, porque isso acaba se destacando. Eu estou sempre nas escolas, porque a gente faz formação presencialmente. E uma coisa que me chamava muita atenção é o medo que os professores têm, às vezes, de usar o laboratório de informática. Porque, às vezes, some um computador, aí se some um computador, e se foi enquanto eu estava usando, o professor já fica com medo, não quer usar isso, e gera... Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei por isso, de estar envolvida com o professor, e o professor não querer fazer uma atividade por conta do medo de utilizar aqueles recursos da escola. Então, eu acho que essas questões que a gente está trazendo aqui é mais para a gente poder ver, olha, isso é um problema, né, que existe, e que, pelo que a gente percebe, é um padrão, né, que se repete em diversas escolas, né? E que se repete em diversas escolas e é um padrão, provavelmente, Arthur, deve haver uma solução para isso, né? E que a gente precisa, talvez, juntos, de forma colaborativa, né, tentar construir essas soluções. Eu acho que esse é o caminho, porque nem tudo que está no projeto político-pedagógico é executado. Assim como também muita coisa é feita e está lá, né? Então, essas dicotomias que eu vejo, assim, em relação ao projeto político-pedagógico das escolas, é algo que influencia a nossa prática, né? E que, muitas vezes, determina e faz com que o professor, às vezes, se frustre, não queira mais fazer, porque ele tem uma força estranha, né, que age sobre a atuação dele, né? Eu acho que essas questões também que é interessante a gente colocar. Eu vou fazer Arthur, deixa eu furar a fila rapidinho, Arthur. Só com relação aí, o professor falou em gamificação, né? Só em relação a alguma confusãozinha que às vezes a gente faz, né? Quando a gente fala de que utilizar jogos na educação é diferente de gamificação, tá bom? Quando a gente fala de gamificação, a gente está falando assim, utilizar características, né, dos jogos, utilizar elementos dos jogos em atividades, em áreas que não são jogos, né, não tem relação direta com jogos. Mas como assim? Utilizando, sei lá, missões, né, desafios, né, atribuindo pontuações para ranks, né, prêmios, né, utilizando avatares, então, utilizando elementos, né, que são dos jogos, mas num contexto, né, no nosso caso, na educação, em um ambiente que não necessariamente é um jogo. Então, é diferente eu utilizar um jogo na educação e eu falar de gamificação, tá bom? Só para esclarecer isso aí. Eu acho que é uma confusão que, às vezes, a gente acaba fazendo. As palavras são diferentes em sentidos totalmente. Aquela minha fala inicial do boa noite foi que hoje a gente temos agentes para mudar essa cultura. Todo mundo que está aqui, o professor puxou o assunto de cultura, justamente, cada um de vocês, na sua escola, na realidade de vocês, é um agente para tudo do que a gente está mostrando aqui. A gente está passando alguns conhecimentos pedagógicos e técnicos, mas é muito uma questão de postura. Aí era justamente isso que eu ia falar. A gente discutiu infraestrutura, os conceitos eu acho que deu para fazer uma ligação, como a gente pode trabalhar eles, eu tenho outros exemplos também, mas aí tem um outro momento que é a questão crítica. Aí isso vem muito da postura de professor. Se um aluno, por exemplo, ele fala, que é uma fala comum agora, que eu gosto de produzir vídeo para o YouTube, eu gosto de fotografar, aí você diga, apresenta esse trabalho dessa forma. Você pegar um conteúdo, uma facilidade que o aluno tenha com tecnologia e pedir para ele apresentar. Alguém comentou o TikTok. Pode ser. É possível você pedir uma apresentação no trabalho com o TikTok. Você está estimulando o aluno e está fazendo uso de um conhecimento que ele tem. E a gente está balizado pela BNCC
e tudo que a gente está explicando. Aí os outros níveis, a gente com o tempo vai se apoderando deles. Se eu avançar e mostrar alguns exemplos, na minha prática docente, eu sempre instigo os alunos a criar algo que tenha um impacto social. Tipo, tem um problema na sociedade, eu referencio muito os objetivos da ONU, escolham, aí você tem que gerar algo que tenha um impacto social na sua comunidade. Aí, tipo, é outra forma. Aí você, a partir daí, vai para a internet. Aí é outro ponto. Tem uma professora que colocou um fundo de uma praia na apresentação. Aí, tipo, eu sempre passo. A gente tem que ir para a internet e nos fazer presente. Não é só apenas jogar o conteúdo na internet. Quando a gente se conheceu, alguém comentou do nosso sotaque. É nossa característica daqui, eu estou perto da praia, está quente, isso nos representa como cultura, como cidadão, e quando a gente vai para a internet estimular os alunos, tem que levar essas características também. A gente não tem que usar a internet e replicar um padrão de um conteúdo que recebe de outro país, de um artista que faz algo pasteurizado. São aspectos de cultura também, que a gente tem que trabalhar. A gente tem que ter uma presença na internet e incentivar que essa presença nos represente também. Como o professor falou que viu a palestra do pessoal de Sobral. São nossos vizinhos, mas, ao mesmo tempo, temos as semelhanças e diferenças, assim como tudo que nos compõe, né? O outro ponto que eu digo de possibilitar essa educação tecnológica e crítica, né? A gente tem que pensar nisso também. Por que nossos alunos não podem ser geradores de conteúdo? Como a gente pode ir para a internet e fazer presença para isso? Porque é uma indústria, de várias formas. Eu tenho uma fala aqui de professores para comentar. Comentar não, né? Passar a vez. A professora Érica. Arthur, boa noite a todos. Boa noite. Ainda tem espaço para uma inscrição? Sim, você está inscrita, professora. Professora Érica, Márcia e depois Artelúcia. Beleza. Professora Márcia, fique à vontade para falar. Professora Artelúcia, é sua vez, viu? Ah, tá. É porque eu estava esperando Márcia. Seguinte, eu queria complementar a fala de Jeane, porque tem uma questão em tudo que ela falou, muita verdade, tudo muito bacana, mas também, por outro lado, eu tenho professores hoje que estão constantemente me chamando, me convidando para auxiliar eles no uso dessas tecnologias, né? A gente teve agora a Secretaria do Estado que determinou aulas remotas, né, com portaria e tudo mais, e eles estão perdidos. Alguns me chamam e a gente está sentando. Então, assim, eu queria complementar a fala de Jeane nesse sentido. As secretarias também não investem nessa questão do uso da tecnologia, porque o professor ele só tem informação quando ele próprio procura. Então, é uma autoformação. Eu tenho interesse, então eu busco um curso. Mas as secretarias de educação, elas não investem nesse sentido. Não há, e tem coisas que precisam de um tutorial, sim, porque aquele professor que não está tão antenado, que não vive buscando cursos de reciclagem, formação, ele precisa disso, né, para poder ele se adequar à época, às novas tecnologias. Então, eu queria fazer esse complemento. Boa noite. E, professora, todo mundo que está aqui são heróis, né? Porque a gente sabe que outro fator da realidade do professor é tempo. Todo mundo trabalhou muito hoje, está aqui disposto, dedicado. Às vezes não é só recurso e formação, não. É tempo mesmo, saúde até, né? A gente sabe como o dia a dia da gente é desgastante. Eu ia falar justamente isso, Arthur, a questão do tempo, né? A nossa jornada ela é muito longa, ela é muito árdua, e muitas vezes a gente não tem, a gente tem vontade, a gente quer, mas falta o tempo para que a gente, né, consiga buscar essas formações, esse aperfeiçoamento,
porque dentro da estrutura, né, curricular, dentro de como está posto as coisas para a gente, né, na nossa realidade, a gente não tem esse tempo, né, para estar indo atrás, né, desses cursos, dessas formações. Muitas vezes é uma grande barreira. Tem mais alguém inscrito? Eu estou passeando no chat para ver se tem. Boa noite. Eu posso? Fica à vontade, João. Pronto, eu sou a professora em formação ainda. Estou fazendo licenciatura em História. E é isso que eu queria perguntar, porque a gente sabe da dificuldade das escolas públicas e tudo o que acontece ao seu redor, né? Eu moro em Parnamirim e já fiz um estágio numa escola que tinha todos os computadores dentro de uma sala de aula preso, porque não tinha internet, mofando e se acabando ali, né? Isso, assim, é muito triste, porque a gente vê que é o nosso próprio dinheiro investido em coisas que estão se estragando dentro de uma sala, lá atrás, e morfando. E eu queria saber, como a professora falou, né, eu queria saber se existia algum tipo de prazo para que os professores, se tivesse como é que eu posso dizer? Esse ensino da tecnologia, e se tinha, porque como eu sou professora em formação ainda, né, não estou na sala de aula, como já tem muitos aqui, queria saber se existia, tipo assim, um período para que esses professores se atualizassem em relação a isso para o Brasil inteiro. Mas, pelo que eu entendi, eu acho que não, né, porque depende de cada estado, do governo, dos municípios e adiante. Não tem, porque como funciona a educação no nosso país, o MEC aponta as diretrizes e tem as responsabilidades conforme o nível de ensino. E a nossa profissão não tem uma espécie de conselho, metas, não se tem essa mecânica como algumas áreas. O que acontece é a necessidade, eu diria, a pandemia foi uma que empurrou muito, a Jeane, a Cris, o Gustavo, a gente estuda junto, né, no mestrado, e assim, a área da gente, do ano passado para cá, cresceu muito. Aí, tipo, mercado mesmo, mercado, como eu digo, é assim, eu estou escolhendo emprego, há uns meses atrás, não, mas assim, por causa da pandemia, fica aparecendo vagas de emprego. Tipo, eu estou trabalhando muito e eu não tenho condições mais, e tipo... Nas escolas, tem algo natural, que teve uma professora que falou, ela pode complementar, que é quem tem mais facilidade com essa área, termina concentrando o trabalho de mais de um professor. E essa pessoa vai ficar ali, seja pública ou privada, sendo valorizada, sendo sugada no bom sentido, porque é necessário para a educação acontecer. Aí, assim, as demandas do nosso tempo estão empurrando essa necessidade. Arthur, só dizer aqui para ela que a BNCC, ela tem um prazo para implantação, tá? Então, ela foi homologada em 2017, aí ela tinha até 2020 a ser implantada nas escolas. Então, ela deveria já estar integrada nos projetos político-pedagógicos das escolas, e os professores já estão trabalhando com planos de aula alinhados à BNCC. O que é isso? Alinhado à BNCC é trabalhar no desenvolvimento de competências e habilidades, que antes a gente não trabalhava dessa forma, tá? Antes, nosso trabalho se resumia em conteúdos. Então, a gente fazia lá uma preparação de aula com base em conteúdos, e era vinculado à diretriz curricular, tá? Então, a gente fazia uma seleção de conteúdos anual, depois a gente fazia bimestral, e aí, quando a gente ia fazer o plano de aula, era aquele mínimo de conteúdo para poder passar. Então, hoje a gente trabalha no desenvolvimento de competências e habilidades. E aí, no lugar do conteúdo, a gente hoje trabalha com objetos de conhecimento, ou seja, que é uma integração. Eu preciso desenvolver no meu aluno
habilidades para que ele tenha uma competência, tá? Então, a BNCC trouxe isso, e o plano de aula do professor, ele tem que carregar isso. Então, a gente tinha até 2020 para cumprir isso. Com relação à educação conectada, é uma meta do Plano Nacional da Educação. E aí, o Plano Nacional da Educação, ele tem uma vigência até 2024. Então, ele projeta uma ação, ele projeta as ações anuais, para que, quando for em 2024, todas as metas e estratégias, elas sejam desenvolvidas e sejam cumpridas, tá? Então, assim, há uma projeção de datas, né, que a gente só vai verificar se realmente está sendo feita na prática quando a gente faz uma formação continuada, depois é que é retratada a necessidade, né? Durante a pandemia, a gente percebeu a necessidade dos professores, porque nas políticas públicas, nos programas criados anteriores, eles não ensinavam os professores a trabalhar com diversos recursos, ele era meramente operacional. Eu digo, por exemplo, do PROUCA, Programa Um Computador por Aluno. Veio o quê para o aluno? Um laptop. Não foi isso? E aí, a formação foi voltada para aquele laptop, né? O Proinfo trouxe aqueles computadores que lá tinha vários jogos, outras coisas, mas não veio a formação de professores para atuar com aqueles laboratórios do Proinfo, né? Então, os computadores acabaram ficando lá, a Maresia levou, né? Porque ele ficou lá montado, não usou, né? Enferrujou e acabou. E nossos programas, nós temos uma falha muito grande no Brasil, é que não há manutenção, certo? Então, nossas escolas, por mais que se compre recursos, infraestrutura, que não são utilizados, ou então tem seu período também de validade, não são substituídos, não há uma manutenção, não há uma empresa específica que vá no interior do estado para fazer manutenção em computadores do Proinfo, do Educação Conectada, qualquer recurso, entendeu? Então, acaba ficando perdido, né? Mas prazos, há sempre uma projeção, tá? Mas não se garante que vá ser cumprido na prática. A critério de comparação, quando foi obrigatório o ensino de nível superior para ser professor, foi estipulado uma data e teve programas governamentais para possibilitar isso. Aí foi ofertado graduações para os professores da rede pública que não tinha, e tinha um marco para isso, a data. Eu acho que vai acontecer semelhante do que a gente está discutindo, que eu acho que a pergunta da professora era quanto conhecimento em tecnologia educacional, digamos, né? Quando nas graduações de licenciatura tiverem essas disciplinas como obrigatória, que aí ainda não tem. Eu fui professor de uma graduação, tem uma aluna aqui da Unifacex que tinha a disciplina de tecnologia educacional, uns 4 anos atrás. A gente tem pós, algumas graduações tem, outras não, e não é obrigatória. Aí eu acho que essa vai ser um momento de mudança da chave, em que os professores que estão entrando na graduação têm acesso a disciplinas obrigatórias na área, e mais de uma. Eu acho que é nesse momento que vai ter uma mudança maior, né? É verdade, Arthur, eu concordo com você, acho que tem que começar mesmo da graduação, e eu acho que a gente tem que fazer um esforço de começar com letramento. Parece estranho falar em letramento digital e alfabetização digital, né, em pleno século XXI, né, mas a verdade é que nós temos muitos professores que têm 15, 20 anos de sala de aula e que precisam de um letramento, de uma alfabetização digital, para poder fazer o que é preciso ele fazer, né, hoje, né, com os recursos digitais. E aí eu queria trazer um pouco também, acho que é mais do que falar, é a gente trazer experiência prática também, né? Como eu falei no início, eu sou formadora do Clique Ideia. E o Clique Ideia é um projeto que ele leva recurso
formação e suporte técnico. Os 3 pilares. Formação, recurso, suporte técnico. E sabe o que chama atenção? É que a formação é feita dentro da escola, com os professores, na escola. Agora a gente está fazendo remotamente. E sabe o que a gente percebe? É que aqueles professores que têm mais tempo de atuação em sala de aula, eles acham que não tem condições mais de aprender. Que eles, tipo, já estou com 20 anos, 30 anos, não dá mais para eu aprender, não vou mais usar isso, né? E quando eles começam a enxergar que não dá sim para aprender, e eu posso, ao passo que eu vou aprendendo, vou fazendo uso, é a coisa mais linda de se ver, porque é como se ele tivesse um reencontro, uma paixão, novamente, pelo exercício da profissão. Eu acho que o que falta, e aí concordando com a professora, é que a gente precisa de mais programas e projetos de formação que aconteça no âmbito da escola, dentro da escola. Dentro da escola. Como se a escola fosse um berço e um espaço ali da autoavaliação da formação continuada, de formação contínua ali, a partir da realidade dela. Isso é um desafio tremendo, mas na minha opinião, é o que mais funciona. Né? Eu também não sou a favor que se fique só nessa formação na escola, porque aí você localiza o professor e forma o professor para aqueles recursos que estão lá. Aí, de repente, o professor sai daquela escola e vai para outra, e aí os recursos lá são mais avançados, o professor fica extremamente perdido. Mas eu acho que a base da formação do professor precisa estar na escola. E enquanto a gente tiver uma formação inicial distante da realidade da escola, só com aqueles estágios que a gente faz, por isso que eu acho que o PIBID deu tão certo, porque o PIBID levava a gente já no terceiro período para a escola, e a gente aprendia e se comunicava, interagia lá na escola. Eu acho que é por isso que o PIBID fez muito sucesso, e eu acho que falta um pouco isso também, né? Mas como a gente não está aqui para mudar isso, né, então agora, né, o que a gente pode fazer é estimular mudanças na escola, né, na escola em que nós estamos, eu acho que a gente pode seguir em frente com as discussões. Pessoal, nos comentários está se falando do momento, que é rico, né? Eu trouxe vários exemplos e mostrei alguns ao vivo, digamos, a partir do que vocês falaram. Fiquem à vontade também, se tiver alguma pergunta como... Carlos, Fernanda e Artelúcia querem falar. Ótimo. Viu? Já levantaram aqui a mãozinha. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Perfeito. Sim, estamos Não, ouvindo. era só para complementar. É só para complementar um pouquinho que o Joel, uma pergunta. Eu sou do Rio de Janeiro. e assim, eu sou de Belford Roxo, do Rio de Janeiro, ou seja, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E assim, tudo isso que vocês falam, eu tenho vários exemplos para falar, mas claro que eu não vou falar tudo, porque senão a gente não termina hoje. Mas assim, na minha escola, por exemplo, a resistência foi... O nosso laboratório de informática, até hoje, nunca foi habitado, entendeu? Eu tentei levar projetos na época que eu ainda estava fazendo uma pós-graduação, acho que há 10 anos atrás, e eu não consegui colocar em prática. Eu sou, assim, a questão da resistência e de tentar fazer as coisas acontecerem dentro da escola. Eu sou pedagoga, e eu sou uma das pessoas que encabeça esse negócio, sabe? Aquele Proinfo que a Crisiane fala, os computadores amarelinhos chegaram na minha escola e nunca foram acionados, nunca. Dentro da sala de aula, a diretora fez uma cabine para ele, e acho que a única pessoa que abriu aquele computador, ligou aquele computador, fui eu. E assim, liguei, depois ganhei ainda uma bronca que eu não deveria ter ligado, mas eu liguei. E aí os alunos fizeram uma atividade porque eu coloquei a caixinha de som para funcionar e nós fomos... A gente precisava de um computador, a gente precisava de um fone, e eu botei um negócio para funcionar. Então, assim, várias vezes, várias tentativas... A gente tem uma lousa na escola que nunca foi utilizada. Então, assim, eu gostei muito da fala esqueci seu nome, que está escrito só pensar RN, esqueci. Mas... Quando ela fala que a formação tem que ser no chão da escola, eu acho que é isso mesmo. Se
ou tivesse uma organização e a formação acontecesse dentro daquele chãozinho lá da escola, onde os recursos já estão ali e a gente trabalhasse com aquilo que a gente já tem, muitas coisas poderiam acontecer. E, assim, muitas vezes não acontece porque você vai para um lugar onde se fala de recursos que não é o que você tem ali. Então, assim, é muito importante tudo isso que vocês falaram. Assim, dentro do Rio de Janeiro, a gente tem muitas escolas que têm equipamentos e que nunca foram usados. Não foi usado porque a direção não deixa, ou não foi usado porque o governo segurou alguma coisa, não foi usado porque a internet não funcionou. Eu tentei fazer várias atividades ao longo desse tempo aí, e eu acho que eu fui uma das poucas pessoas que habitou tanto a sala de informática como mexeu lá no computador, e depois fui embarreirada, sabe? E agora eu tenho um novo projeto, porque agora eu estou fazendo mestrado, e o meu mestrado vai trabalhar o pensamento computacional com os professores. Então, mesmo que eu não consiga agora, em 2020, porque nós estamos no meio de uma pandemia, a ideia está guardada, mas eu vou habitar aquela informática, eu já decidi, e não vai ter quem vai me tirar dali. Alguma coisa eu vou fazer e o meu aluno vai tentar, meu aluno vai ter acesso. Então, assim, com a pandemia, muitos professores que eram totalmente resistentes a essas questões estão trabalhando e estão se reinventando. Então, assim, todas essas falas eu fui complementadas em todas as falas. Por eu ter um pouquinho só de habilidade diferente dos colegas, sou eu que fico ajudando os professores a conectar, sou eu que ajudo o aluno a conectar a plataforma. Então, assim, estou sobrecarregada no teto, mas o negócio está acontecendo da maneira precária, mas está acontecendo. E, assim, quero muito habitar aquele ambiente, quero muito fazer projetos de pensamento computacional plugado e desplugado dentro da escola, sabe? Só para dar gás que a gente ainda persiste. A professora está preparada no momento certo. Parabéns, professora Fernanda, muito bem. Você tocou num ponto interessante, que é a questão de não deixarem mexer nos computadores. Eu acho que às vezes, eu penso que é por medo de quebrar, né? Talvez alguma coisa nesse sentido. E às vezes, a gente, nas nossas práticas, a gente às vezes carrega esse medo também de fazer alguma coisa diferente, com medo de não dar certo. E a gente tem que libertar desse medo, sabe? Até muitas vezes a gente faz uma atividade numa turma que dá super certo e a gente, em outra turma, não dá, né? Não sai como a gente esperou. Então, a gente tem que um pouco se libertar também desse medo de errar, porque a gente vai errar, né? Nessa nossa busca de acertar, em alguns momentos a gente vai errar. Isso é inevitável. Então, a gente tem que perder o medo. Gustavo, você nunca escutou essa não, mas é algo que eu falo muito. A gente usar computador para dar aula e quebrar ele usando é sucesso. O errado é o computador quebrar porque está encaixotado, empoeirado. A gente tem que usar até quebrar. O objetivo é esse. Exatamente, a ideia é essa. Javerton. Olha, a discussão é muito boa. É uma discussão muito boa, mas a gente já está a 7 minutos de terminar a aula, tá? E aí, assim, a gente vai... Arthur, tem alguma slide ainda para fazer? Eu tenho. Cris, o professor Tiago acho que quer falar. Acho que o professor. Licença, gente. O professor Tiago quer falar. Eu acho que me perguntaram sobre a lista. Vamos colocar a lista já, tá, pessoal? Deixa só. A Lúcia também faz tempo que queria falar, e Érica, que estava na sequência assim. Eu acho que. Lúcia, a Érica e. Já como? Eu prefiro que meu tempo seja para os professores falarem, pela riqueza do momento, e o que eu estava fazendo, eu gravo um vídeo complementar e mando para todo mundo. Esse material vai ficar lá no tópico, né, Arthur? Tu vai colocar o slide vai ficar no doc, então podem consultar, vai ter os links, né, e podem estar explorando melhor o assunto. Também concordo, os professores podem continuar falando, que a gente gosta muito também de ouvir a colaboração de vocês, né, nesse momento. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, estou ouvindo. Boa noite, estamos ouvindo, sim. Foi bem válido as contribuições de vocês, né, sobre as tecnologias educacionais, nas escolas, no ensino fundamental. Porém, falta investimento, né, na preparação dos professores,
na utilização desses recursos que muitas vezes estão no laboratório fechado. O Brasil, ele já tem um curso de licenciatura em informática, né, computação, há muito tempo, né? Muitos estudam, mas muitos estão desempregados nessa área, né? Por quê? Porque o currículo de informática não está implantado em todos os municípios do Brasil. Então, esses profissionais estudaram, se prepararam, mas muitas das vezes não estão atuando em sala de aula. Na minha cidade, o currículo de informática é implantado, aqui em Blumenau, Santa Catarina. Aqui nós temos aulas normais, com todas as turmas das escolas, né? E trazemos os professores para atuar com nós. Planejamos atividades com uso de tecnologias educacionais. Utilizamos também de robótica, e ano que vem vai ter o pensamento computacional no contraturno, que já é uma demanda da BNCC, né? Que é o pensamento computacional, e vamos trabalhar isso no contraturno. Então, isso não é todas as cidades que têm o currículo de informática. Eu digo aqui que aqui nós temos, e isso já está acontecendo. Mas, infelizmente, em muitas cidades e municípios, sequer o computador é utilizado somente para pesquisa de trabalhos escolares, né? Sendo que poderia trabalhar robótica, computacional, entre outras coisas. Só isso mesmo. Obrigado. Obrigada, Tiago. Tinha a Érica Artelúcia para falar. Deixa eu aprender algo para vocês verem como é um aprendizado contínuo. Todo mundo que apertou para levantar a mão e depois que fala e some o símbolo, Estou aprendendo agora. Não, tem que clicar. Você clica para levantar a mão e também clica para desativar a mão. Tá certo. Obrigado. Pronto, rapidinho. Eu sei que já está terminando, né, o nosso horário, e vocês devem fazer as considerações finais. E aí eu só queria colocar mais um ponto, né, que é a questão da gente ser multiplicador nas escolas, porque há essa gama de coisas que foram faladas, mas há também a acomodação daqueles planos de conteúdo. Então, hoje, quando a gente depara quando eu tenho que retornar um plano para um professor, para ele refazer a habilidade, colocar o código da BNCC, alinhar a estratégia, a sequência didática com esse plano, tem N dificuldades. Então, há essa questão da acomodação também. Então, há de se fazer muito nas escolas nesse sentido, de estimular esse trabalho alinhado. Então, se eu faço uma sequência didática, ela tem que estar alinhada com o código da habilidade que eu quero formar no meu aluno. E aí eu tenho tanto a experiência de sala de aula, né, que eu sou professora de ensino fundamental 1, como a experiência da coordenação do apoio pedagógico com o professor de ensino fundamental 2. E aí eu esbarro com essas questões, desse desalinho entre uma coisa e outra, porque aquela coisa do papel, do plano e conteúdo, né, do plano de conteúdo, de listar os conteúdos a serem trabalhados, retirar os objetivos do livro, isso ainda está muito arraigado em alguns professores. Então, era isso, gente. Amei as discussões, né? E boa noite para todos. Então, eu só queria fazer esse complemento na minha fala. Só para dizer, o link acho que é o de terça, porque não deixa eu entrar. Professora Artelúcia falou, professora Érica, quer falar algo? Márcia? Jean? Pessoal, tentem novamente, por favor. Pronto. Aos professores, então, né? Alguém quer falar agora? Professor, boa noite. me ouvindo? Acho que ela está tentando.
Sim, Érica, Estamos fica à ouvindo. vontade. Bom, eu me chamo Érica, eu sou do Ceará, sou estudante da Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Bom, eu queria falar mais essa questão do relato sobre a questão de ter uma disciplina na universidade para tratar das tecnologias, que aconteceu comigo. Eu sou estudante do 5º semestre e eu comecei a fazer meu TCC, já procurar orientador no 3º semestre. E no meu curso, eu sempre tive vontade de falar sobre esses assuntos, né, sobre as tecnologias, eu sempre me apaixonei por esse assunto. E no meu curso não tinha, né, nenhum orientador sobre essa temática. E eu fiquei muito frustrada, porque eu estava meio que sendo obrigada a fazer um TCC sobre um assunto que eu não queria, porque não tinha orientador sobre esses assuntos. E até que entrou um professor de etnomatemática que ele domina o conteúdo, porém a universidade ainda não tem nenhuma disciplina relacionada a essa temática. E ele está me orientando. Então, eu sinto muito falta disso, principalmente no meu curso, que é pedagogia, né? Deveria ser um dos cursos mais voltados para essa questão de estar dando orientação, de estar focada na inovação da educação. E os professores, eles simplesmente tá tendo professor que está sendo processado do meu curso porque se recusaram, né, a utilizar os recursos tecnológicos para dar aula no período excepcional agora da pandemia, né, no Plex. E eu fico muito triste com isso, né? Eu queria muito que essa realidade mudasse no curso de pedagogia da Unilab. E era só isso que eu queria falar. É interessante que é uma universidade nova e foi construída com... A Érica vai ter domínio para falar sobre, mas com toda uma proposta muito inovadora de educação, né? E realmente passou a margem essa questão do currículo. Tomara que tenha um concurso, quem sabe alguém daqui se candidata, né? Arthur, queria só... Então, a BNC Formação... Deixa eu só fazer uma observação a respeito da frequência, tá? Gente, tem uma pergunta que fala assim, data do encontro. É a data de hoje, tá bom? Não confundir aí com a nossa data de nascimento, nem com a data de ontem, nem com a data futura, é a data de hoje, tá certo? É só para vocês ficarem cientes disso, data do encontro. Érica, tem a notícia da BNC Formação Inicial, né? Ela foi homologada em 2019, viu? Ela tem um prazo de 2 anos para ser implementada nos currículos de graduação, tá? Então, assim, a BNC Formação Inicial, ela traz as 10 competências que é para o aluno, ela também traz para o professor. E também ela traz as habilidades, tá? Habilidades correspondentes, inclusive para a utilização de tecnologias digitais. Então, depois você pode até dar uma olhada, né, na BNC Formação Inicial, que aí você pode apresentar, né, na sua faculdade, na sua universidade, para que eles já comecem a trabalhar o próprio currículo da graduação nessa perspectiva, né? Entendi. É porque a minha universidade, ela tem uma proposta afrocentrada, né? Tudo é relacionado às relações étnico-raciais. E eu acho muito bacana isso. Porém, também tem que dar espaço para outras temáticas, né? Como as tecnologias. E eu sou uma pessoa que eu estou sempre buscando, eu procuro os meninos da engenharia da computação, da administração, para estudar mais essa questão das tecnologias, porque no meu curso mesmo é muito complicado discutir isso, tá? Mas é isso. Tem mais alguém que quer comentar alguma coisa? Quem levantou a mão eu chamei aqui, Érica, Márcia, a Érica Freitas terminou de falar, Telúcia, eu acho que ela não abaixou, mas já falou. Pronto. Eu queria só tirar uma dúvida sobre aquela questão lá da escola conectada. Acho que é isso. Educação conectada? Essa semana passada, eu comentei com uma diretora de uma das escolas que eu trabalho, escola municipal,
E eu falei para ela, né, desse programa aí, que eu citei há pouco, que não chega nem a R$3.000, que eu esqueci o nome dele agora, e esse outro aí do Escola Conectada, que é uma verba bem maior, até onde eu sei. E aí eu comentei com ela a respeito, né? Aí ela me disse o seguinte, que ela até se inscreveu um ano atrás, 2 anos atrás, e não foi contemplada a escola que ela estava. E ela falou para mim que eles escolhiam a escola, lá não disse o critério, escolher a escola para estar podendo enviar, né, a verba. Aí como a professora aí comentou, né, desse assunto, de fato a política é assim, ou poderia dar uma ideia? Sim, ela funciona com base nos critérios, tá? Mas todas as escolas são pré-selecionadas, né? A Secretaria da Educação, ela recebe de acordo com as fases do programa. Então, antes da pandemia, a gente tinha o período de expansão, né? Então, assim, foi algumas escolas. Quando veio a pandemia, então as escolas, praticamente todas, foram colocadas independente de critério, sabe? Então, tanto urbana quanto rural, para receber o recurso. Porque na pandemia, houve essa alteração do Educação Conectada para poder expandir realmente a conectividade, para poder facilitar os processos com o uso de tecnologia dentro da escola. E aí, assim, tinha o período de inscrição. Quem é que faz isso? Primeiramente, a Secretaria da Educação, na pessoa do secretário, ele cadastra todas as escolas. Existe um sistema chamado CIMEC, né, que ele é o guarda-chuva da Secretaria da Educação, onde contempla todas as ações, tanto de infraestrutura, quanto de formação de professores. Então, é lá que a gente cadastra todas as ações, para ser enviada para as escolas. Isso é o que a gente chama de disseminação da política pública nas escolas. Então, a gente escreve, né? A gente escreve todas as escolas que estão aptas a participar do programa de acordo com os critérios. Também tem um prazo, depois que a gente faz isso, para que o diretor se inscreva dentro do prazo. Ele perdeu o prazo, a política não chega, tá? O programa não chega. Então, tem que haver uma mobilização muito grande entre Secretaria da Educação para disponibilizar isso no próprio CIMEC, os diretores têm que ser orientados a se inscrever, certo? E aí, assim, eu digo por experiência da secretaria, porque, assim, eu que acompanhava essa parte de políticas públicas, então, antes do prazo terminar, tinha que se fazer. Então, a gente estava sempre fazendo e orientando o diretor como fazer, porque há uma distância muito grande, a gente diz assim, faça a adesão, então você precisa estar junto com o diretor, sentadinho, do ladinho, para, vamos aqui, vamos fazer isso aqui, entendeu? Então, tem que ter aquilo que a gente disse, a questão de governança e competência, e aí não é uma competência só do professor, o meu gestor, ele precisa também ter competência e estar acompanhando as políticas públicas, os programas, para poder escrever a escola e isso ser refletido lá no chão da escola, né? E aí, assim, pode ser que ela tenha perdido algum prazo, né? E a escola não foi contemplada com o recurso, porque eles são muito criteriosos com relação aos prazos. Aí tem outra questão, na Educação Conectada, há um plano de ação para ser feito. Esse plano de ação, eu também tenho um tempo para ser feito, né? E aí, esse plano de ação é feito como? Eu tenho que fazer o mapeamento da minha escola, o que vai precisar, se é de conectividade, se é o que Arthur colocou, o serviço de cabeamento, um no-break, né? E o Educação Conectada, ele trouxe muito isso, ele trouxe o serviço de cabeamento, que ia para a parte de custeio, porque isso também gera uma prestação de contas, e aí você tem que dividir os R$ 3.228 em custeio e capital, né? Então, assim, há toda uma articulação para que seja feito esse plano de ação, entregue, e o MEC disponibiliza o recurso. Então, em alguma parte, ela deixou de fazer que o recurso não veio. Não é difícil fazer, mas é um conjunto de passos importantes a seguir o cronograma.
Isso é o ponto mais importante. O que eu falei que já fiz em mais de uma escola foi como amigo da escola, digamos. Amigos, diretores, gestores próximos, informarem que estava no processo e eu fazer uma colaboração, como o Cristiane comentou. E isso é tão pessoal da gestão que, a critério de exemplo, na Grande Natal, o último que teve, eu vi o resultado dos municípios que tinha ganhado, e tinha cidades vizinhas que aconteceu justamente o contrário. Uma cidade teve acesso a muito recurso em várias escolas e a vizinha a nenhum. E a diferença foi a gestão, porque as duas foram comunicadas, tinha a mesma necessidade, mas uma teve iniciativa, a outra não. Tá bem, o Clóvis está perguntando. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta que já está terminando, né? E daqui a pouco eu vou sair. Porque eu já vou entrar em outra aula online, um curso de poesia que eu estou fazendo, né? Eu sou professor de português, literatura, com um poeta lá de São Paulo. É o seguinte, eu fiz a foto aqui da tela do meu computador em que aparecem vocês aqui que estão na tela. Eu fiz a foto porque eu quero divulgar lá no Instagram a foto, aí eu queria permissão. Tem alguém que faz alguma objeção disso aí? Levanta a mão aí, se tiver, que eu vou botar, parece muito pequenininho. Eu já fiz a foto, aí eu vou compartilhar lá uma notícia assim rapidinho, falando que eu estou fazendo esse curso, né, lá no Instagram. Aí eu queria aproveitar a oportunidade para também perguntar se, quando vocês disponibilizarem esse vídeo aqui no YouTube, lá no canal do Pensa RN, não é isso? Eu também vou poder compartilhar nas redes sociais, onde eu quiser, sem problema, né? Não é isso? Eu gostaria que o Carlos Arthur, o PSRN, eu posso compartilhar. O objetivo é que esteja o mais longe possível. Eu só libero a minha imagem, eu só libero a minha imagem se me marcar. Professor, gente, meu nome é Jeane. Fica aparecendo aí, né? Porque mas eu tenho que comunicar, né? Mas eu acho que não tem problema, né? Ele fez brincadeira aí, né? Com relação à imagem, ninguém vai fazer nenhuma objeção, não, né? É um trabalho aqui de divulgação, de compartilhamento, né? Tá certo? Então é isso, a gente agradece a divulgação, viu, professor? É o lado jornalístico meu. Professor e jornalista. Pessoal, boa noite. Foi um prazer participar aqui dessa primeira aula desse curso. Eu vou dar uma saída que eu vou entrar em outro curso, tá ok? Tchau, boa sorte, paz, saúde. Use máscara e álcool em gel sempre, para da pandemia aí, da Covid. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Então, gente... professor é uma figura, eu vou deixar as palavras dele para terminar com bom humor, né? Eu acho que no começo do encontro eu estava num tom mais sério, eu acho que terminar sorrindo é melhor. Tchau, gente, boa noite, muito obrigada, viu? Boa noite, tchau, gente. No final de semana. Arthur, prazer em revê-lo, meu companheiro de GPP. Os slides da aula gravada vai ficar disponível? Digo já, Adriana. Sim, vai ficar disponível. Beleza. Prazer, Adriana. Gislaine também.